Juntos novamente, para continuarmos o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. Os planos subsequentes ao mundo espiritual. Após o relato sobre o plano espiritual, ou seja, o mundo espiritual, que sucede à vida corpórea, cumpre-nos dizer algo sobre o mais além. É claro que, a esse respeito, não podemos apresentar grandes conhecimentos. Aliás, parece suficiente saber o ponto da jornada a que temos de chegar. Daí para diante, outras luzes nos iluminarão a estrada e novos conhecimentos melhor nos esclarecerão para demandarmos a meta que o Pai nos assinalou. Em todo caso, podemos aventurar mais um passo no caminho do futuro, que nos espera a tecer algumas considerações sobre a vida superior. Todos devem saber que a nossa atmosfera, desde aquela que circunda o globo até a que fica na fronteira dos outros planetas, como já dissemos, não é igual. Pela mesma forma, vemos que o nosso mundo é constituído de camadas sobrepostas, conforme ensina a geologia. As escavações mostram camadas que se sucedem a distância. Na atmosfera dá-se o mesmo, ela é composta de camadas superpostas. Da Terra, a uma certa distância, a matéria que existe em abundância é o oxigênio, gás ponderável nos sentidos humanos, não obstante matéria ainda, dado muito grosseira aos sentidos da alma, sentidos psíquicos ou espirituais. Pois bem, em subindo mais, diminui o oxigênio, e assim por diante a matéria vai se rarefazendo, tornando-se cada vez mais sutil. Isso acontece sempre gradativamente, porque na natureza não pode haver transições bruscas. Nada passa de um estado para o outro sem que primeiro passe por um estado intermediário. Nesses círculos que envolvem a Terra e se diferenciam pela fluidez da matéria que os compõe, são as esferas espirituais, cada qual mais adiantada em sentido ascendente no mundo dos espíritos. São outros tantos mundos, cada um mais evoluído, mais perfeito, mais belo e admirável que o precedente. Os espíritos que nunca deixaram as regiões inferiores só podem fazer pálida ideia desses planos superiores, e ainda assim, se algum espírito superior nos revelar, senão a gente não fica sabendo. Entretanto, não resta dúvida de que cada mundo inferior é o reflexo do mundo imediatamente superior. E assim como a matéria se rarefaz, elevada à quinta essência, assim também, quanto mais afastados estiverem os planos espirituais, mais adiantados serão os espíritos que neles habitam, devido à fluidez, à rarefação, em suma, à perfeição da matéria em que se acham. É lógico, pois, e concludente, que sempre vamos subindo para um estado melhor, aproximando-nos gradativamente de mais real felicidade, pois esta depende da espiritualização. E para melhor incentivar os espíritos no trabalho contínuo de evolução, ocorre uma lei natural, segundo a qual aqueles que moram nos degraus superiores podem baixar os degraus inferiores, mas aqueles que moram nos planos inferiores não podem subir aos superiores, assim como aquele que mora no terceiro andar de um edifício, além de gozar ar mais puro, vista mais agradável, pode vir para baixo mais facilmente, descendo as escadas, mas aquele que mora nos pavimentos inferiores não pode subir senão mediante algum esforço. Espiritualmente, tal subida nem é possível, salvo em condições especialíssimas. O estabelecimento das residências no mundo espiritual não se realiza como acontece no plano terrestre, com a reunião dos afortunados ou dos desafortunados. Aqueles aqui têm recursos que moram em grandes e boas casas, os que não os têm moram nos arrebaldes dos sítios e casebres. E os desafortunados do mundo, parece, só existem para servirem os que têm fortuna. No plano espiritual não é a mesma coisa. Lá, as moedas correntes são a virtude e o conhecimento. Em duas palavras, caridade e sabedoria. São estes os tesouros que os ladrões não roubam, os vermes não estragam, as traças não roem, a ferrugem não extingue. Eis porque é indispensável aquele que não quiser sofrer, mas gozar, acumular essa fortuna incorruptível. Por isso nós estamos aqui estudando, aprendendo, tentando melhorar o nosso comportamento frente aos nossos irmãos encarnados.
Continuando. Mas façamos um esforço intelectual. Ergamo-nos num salto mais arrojado. Atravessemos essas camadas sobrepostas e elevemo-nos até a órbita da Terra. A órbita é o caminho que o nosso mundo percorre. É a área em que ele, como tem direito de agir, de andar, de caminhar. Os demais mundos espirituais que o circundam têm também suas órbitas, ainda mais fluídica na medida da rarefação de cada um. E faziam também o seu percurso anual. A Terra percorre a sua órbita velozmente, caminha 107 quilômetros por hora, gastando no seu itinerário 365 dias, 6 horas e 9 minutos e 9,5 segundos. Além desse percurso, que é o de translação, o nosso mundo tem movimento de rotação em torno do seu eixo magnético, que gasta 23 horas, 56 minutos e 4,095 segundos. Pois bem, outros planetas do nosso sistema têm os mesmos movimentos. Uns fazem o seu percurso em menos tempo, outros em mais, sempre em relação à distância em que se acham do Sol. Todos têm suas atmosferas sobrepostas, formando diversos mundos, e cada um deles caminha em sua órbita, na sua estrada de ar, no seu caminho de luz. Acresce ainda que todos esses planetas e suas camadas atmosféricas são habitados por seres mais ou menos inteligentes do que nós. Podemos, entretanto, afirmar que entre os mundos do nosso sistema solar, Mercúrio e Vênus são inferiores à Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno lhes são superiores. Vênus e Mercúrio estão mais próximos do Sol, fazem o seu movimento de rotação com o seu eixo muito inclinado. Não podem ser superiores, pois as condições de vida ali são demasiado inclementes. Devem existir planetas onde as condições de vida podem ser mais promissoras. A Terra é, pois, o terceiro planeta, não só na ordem de distância do Sol, mas também através quantas condições de inferioridade. Aqui predomina o mal, o sofrimento, a ignorância. E que diremos desses dois planetas ainda mais atrasados que a Terra? Pois é justamente para esses planetas e outros em formação que estão sendo exilados os espíritos rebeldes, que fizeram da Terra um inferno dantesco, bem como aqueles em cujo coração predomina o mal. Ocorre que o nosso planeta, que se deu em outros planetas, foi preciso excluir da sua humanidade os rebeldes e retardatários que entravam o seu progresso. Na exclusão, separação dos bodes e das ovelhas, como fala Jesus, é feita no plano espiritual. Os espíritos renitentes, não no mal, são levados a reencarnar em mundos inferiores. Allan Kardec trata desse assunto no capítulo 11 de A Gênese. A raça adâmica, da lenda bíblica, que foi excluída do paraíso, mundo superior, para sofrer aqui as consequências dos seus erros e ao mesmo tempo trazer-nos ao progresso conquistado. E é para notar que essas vagas, deixadas pelos espíritos que saem, são preenchidas por espíritos melhores, de melhores condições, sendo por isso perfeitamente aceitável a descida ao nosso mundo de espírito de outros planetas. Saem os piores, vêm os melhores. O que, porém, se precisa frisar é que a vida normal do espírito não é na Terra, mas sim nessas esferas, o mundo extraplanetário, que constituem o mundo espiritual. A existência terrestre não é mais que uma encarnação, uma espécie de internato, onde cada qual se vem especializar num certo conhecimento, adaptável à sua modalidade inconsciente psíquica, armazém de lembranças, onde permanece para sempre. Vide Evolução Anímica, de Gabriel Delany, O Inconsciente e do Inconsciente ao Consciente, de Dr. Galen. Por exemplo, o indivíduo, desde a sua fase consciente, em que a inteligência predomina, pode ter 2.000 anos e apenas contar com 8 ou 10 existências terrestres, de 40 anos em média, uma pelas outras. Isso quer dizer que no mundo espiritual existem muitos meios de instrução, muitos esclarecimentos de ensino, muitas escolas de progresso, além dos que existem na Terra. E as reencarnações na Terra dependem do grau de materialidade dos espíritos que aqui se encarnam, sejam os que ordem forem,
tanto os mais atrasados como os mais adiantados, pois mesmo entre esses, inúmeros se encontram imersos na materialidade, assim como no mundo espiritual, conquanto ainda pertencem aos degraus de inferioridade. Certos espíritos são mais afetos à espiritualidade do que à materialidade. Poderíamos dar vários exemplos nesse sentido, mas o deixamos a cargo dos estudiosos, que poderão comprovar esses enunciados que dizem da existência no mundo espiritual, de exemplares de tudo o que existe na Terra. Belos animais, adestrados corcéis, que cortam as planícies com improvisadas carruagens, espécies belíssimas de cães, cuja inteligência e lealdade ultrapassam, quase sempre, os espíritos materializados que ainda povoam esse mundo. Todos os espíritos têm um lugar no mundo espiritual e cada um deles recebe instrução, proteção e auxílio daquele que lhe é superior. A harmonia e a ordem regem esse mundo admirável. Durante as encarnações, o espírito grava, numa parte do seu inconsciente, os conhecimentos que adquire. Quando volta ao mundo da realidade, acrescenta as demais parcelas de conhecimentos adquiridos, mais de uma da última existência. Pode-se figurar o enunciado como um livre banco, cujas páginas do escritor enchesse a razão de uma por dia. Na vida maior, o espírito retoca, corrige, aumenta esses conhecimentos, até que, com sua relativa perfeição nessa esfera, completa a obra para começar uma outra, mais elevada, em mais elevada esfera. De modo que, na nossa existência, há sempre atos a modificar, princípios a corrigir, conhecimentos a adquirir. Só depois do progresso realizado, progresso esse que é sempre relativo, é que terminamos a nossa obra. E ou começamos logo outra, ou nos dedicamos à divulgação dessa obra para depois iniciarmos a seguinte. O inconsciente é o conjunto dos conscientes modificado, corrigido e aumentado. Só a real individualidade, o ser total, o possui na íntegra, ao passo que o consciente é uma espécie de caixa de registro da personalidade, ou seja, do ser encarnado. Finalizemos este capítulo dizendo mais uma vez: estamos muito longe de ter feito uma resenha perfeita do mundo espiritual. Estas linhas não representam mais do que um ligeiro vislumbre de um esforço de boa vontade para fazer entrever o mundo que nos aguarda, repleto de luzes e gozos inesperados. Muito bem, meus amigos. Em cada capítulo nos é dado mais interesse em melhorarmos a nós mesmos, pois esse é o único caminho, adquirir tesouros de conhecimento e de bondade para merecermos esses mundos maravilhosos. Ficamos por aqui, aguardo a todos no próximo capítulo.